vamos lá, vamos lá. Espetáculo. Opa! Vamos lá, caraças. Companheiros, bem-vindos ao canal. Neste nascer do dia e com o apoio da Torol, temos a bicicleta de montanha Torol U1. A potência do motor são 250 watts, de torque temos 45 Nm. Na frente temos o amortecedor mecânico. Na travagem contamos com travões mecânicos com discos de 160 mm, tanto à frente como atrás. Os pneus são CST e contamos com um 29 2,25. Há também a versão com roda 26. Na transmissão contamos com 21 velocidades, 3 pratos à frente, atrás uma K7 de 7 com desviador Shimano Turner. E para fazer esse câmbio de velocidades contamos com 2 manípulos da Shimano, este para comutar à frente, este para comutar atrás. Temos 3 níveis de assistência à pedalagem e temos também um botão de Walk Mode, basta carregarem, 2 segundos, aí está ele a assistir. E como é óbvio, para cumprir a lei, a assistência à pedalagem são 25 km/h de máximo. Contamos com uma bateria de 36 volts 3 Ah e pode ser carregada aqui. Se preferirem tirar a bateria para carregarem em casa, basta meterem a chave, rodarem para destrancar. Aí está ela, muito fácil. Em casa, para perceberem se está totalmente carregada, tem um check aqui na própria bateria. O tempo de carregamento da bateria é entre 4 e 6 horas. A marca estima que a autonomia são 65 km a uma velocidade constante de 15 km/h. O peso desta menina são 23,5 kg, digamos que não é pesada, e aguenta de carga máxima 120 kg. Este modelo com roda 29, a altura aconselhada para os ciclistas é entre 1,60 m e 1,95 m. Portanto, se são mais baixos, escolham roda 26. À frente contamos com um farol em LED que podemos ligar aqui. O de trás é que temos que o ligar no próprio farol. E como o sol já está mais alto, vamos ao que interessa, vamos para test ride. Então vamos lá ao test ride, companheiros. Aqui de manhãzinha, pela fresquinha, siga para bingo. Começamos aqui na famosa Baía de Cascais e vamos rumo ao guincho. Epá, e mais logo se verá. Como já sabem, vamos ter teste de travagem, teste nos vários modos de assistência, teste de off-road, para finalizar, depois com as considerações finais. Farei também um teste de iluminação e teremos unboxing, montagem, tudo. Tudo o que vocês merecem. Obrigado por estarem aí desse lado. Muito obrigado mesmo. Como já perceberam, esta bike é alta, ou seja, roda 29, põe-nos aqui numa posição mais alta. Eu tenho o slim bem levantado, para ir com a perna bem esticada. Se quiserem que eu vos explique como é que se acerta o slim, deixem aí nos comentários que eu faço-vos uma demonstração, não falha. Faça favor. É importantíssimo respeitarmos os peões. A lei mudou em 2023, portanto há uma série de locais onde as bicicletas podem andar, inclusive podem partilhar o passeio com os peões. Eu creio que é assim, espero não me estar a enganar. Já sabem, metam aí nos comentários se eu tiver a dizer alguma barbaridade, mas de facto a lei mudou em 2023. E ao que me é dado a perceber, podemos partilhar o passeio com os peões, sendo que não lhes podemos atrapalhar a marcha, não é? Portanto, partilhando com muito respeito, tudo isto para contribuir, no fundo, para estas melhorias na mobilidade urbana, que é extremamente importante, não é? Cada vez mais existe a tendência a largar o carro, e as e-bikes, no meu entender, são de facto a melhor ou uma das melhores alternativas.
Ora, vamos começar com os modos de assistência, perceber até onde é que eles nos assistem, não é? Portanto, vamos ao modo 1, eu vou quase parar, para perceber. Ok, está-me aqui a dar, 9, 10 km/h, 9, 10. Vamos mudar aqui para o médio. Está a assistir, está a assistir. Continua a assistir. Eu vou puxar aqui uns dentinhos acima. Anda aqui por volta dos 17, 18. Deixa-me lá tirar a prova dos 9. Aqui um bocadinho mais devagarinho. Vamos lá experimentar. É, 17. Está-me aqui a dar 17. 17. Vamos então ao modo 3. Isto tem 3 modos de assistência. Vamos lá. Vamos lá dar-lhe. Exatamente. Certinho que nem um relógio suíço. Certinho que nem um relógio suíço. Aos 25 cortou. Aos 25 cortou. E estamos a falar que eu estou a ver aqui na app, porque este comando é muito simples, ok? Não tem aqui mostrador absolutamente nenhum. Tens só o ligar e desligar. A parte das luzes que também ligas e desligas. Das luzes que neste caso é para a luz da frente, não é? Como... Não sei se já se aperceberam, mas vão ver isso mais à frente se ainda não se aperceberam. E portanto, e aqui para mudar os modos de assistência. Mando muito simples, mas como temos agora estas apps, ainda por cima esta gratuita, o Super Cycle, fica aí o link na descrição. Podem, inclusive ele faz de odonto, se tiverem sempre, cada vez que andam na bike. Tem o cuidado de ligar a aplicação, faz-vos de odonto e ficam com tudo registado, os percursos que fizeram, tudo. Portanto, em relação aos modos de assistência, já estamos aqui vistos. Vamos então aqui à transmissão, vamos perceber aqui a parte da transmissão. Esta bike, tal como eu disse na apresentação, tem 21 mudanças, não é? Ou 21 velocidades, como alguns dirão. Não interessa o termo, interessa é que a gente se entenda. O que a torna, no fundo, muito fácil de transformar numa bicicleta normal. Não é pesada, os tais 23,5 kg, acho que é isso. Não é nada pesada. Leva-se muito bem. Portanto, agora para o último modo de andamento, vamos experimentar isto sem assistência absolutamente nenhuma. É ver como é que ela rola. Vou tirar aqui uns dentinhos. Eu levo aqui o prato maior. Vou tirar aqui. Ok, está no prato do meio. Portanto, vamos começar a rolar assim. Leva-se perfeitamente na boa. Só acabar de fazer esta subidinha e meter mais uns dentinhos. Ok, vou-lhe dar. Boa. Portanto, uma bicicleta que, se vocês ficarem sem bateria, levam na boa. Além de que, não só o ficarem sem bateria, mas o exercício que querem fazer de bicicleta sem assistência, aqui fazem perfeitamente bem, porque lá está, ela está desenhada para isso mesmo, para poder, para poderes fazer trajetos sem ter assistência absolutamente nenhuma ligada, ok? Eu agora vou-lhe dar, ok, eu vou para o prato maior e vamos experimentar aqui a transmissão
para ver como é que ela bomba, se bomba certinha. Aqui um bocadinho mais parado. Ora. Segunda entrou bem. Terceira, muito bem. Quarta, impecável. Quinta, fixe. Sexta, back. Sétima, tudo certinho. Vamos agora experimentar tirar. Sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Entrou tudo certinho. Só aumentar um bocadinho. Ora, vamos ver então aqui os pratos, a ver se entra bem. Entrou do meio, ok, estava no mais pequeno. E agora no maior. Ok, agora sim, entrou bem. Ou seja, se eu levar até ao máximo, ele salta para fora do prato. É uma questão de ajuste. As bicicletas têm que ser afinadas, não é? Ela foi só montada e não foi afinada. E, de facto, precisa aqui de uma afinação, porque quando puxo tudo, ela tem tendência a ficar encavalitada no prato maior, ok? E já está feito o teste, portanto, modos de assistência e transmissão. Vamos agora dar ali um pulinho ao estúdio e ver muito rapidamente, mas mesmo muito rapidamente, o unboxing e montagem desta linda menina, Torol U1 Mountain Bike, ou bicicleta de montanha. Até já! E vamos começar por cortar as fitas, abrir a caixa e, de uma forma estúpida, lá se foi a caixa. Agora vamos lá ver o que é que temos aqui. E aqui temos uma bateria com as chaves. Vamos ao próximo embrulho. Pedais, uma chave multiusos que deve ter tudo para montar esta menina. Faltarão só estas duas chaves. O espigão para a roda da frente, uma iluminação para trás, manual de instruções e, por último, um carregador. Output 42 volts 2 amperes. Espetáculo! O que é português? Vamos lá virar a menina. Digo já que não é pesada. E é só encaixar. Vamos aos pedais. E aqui está ela, companheiros, Torol U1 Mountain Bike, uma das bicicletas mais fáceis que eu já tive para montar, ok? Só falta colocar a bateria, que ainda está à carga, ainda está à luz vermelha. Na descrição tem o link, se quiserem adquirir a máquina, é só irem lá abaixo. Não sei se terão algum cupom de desconto, mas ela realmente está com um preço fantástico. Vão lá espreitar. Mas vamos lá continuar com o test drive. Siga! Espetáculo, companheiros. Eu disse logo que ia ser muito rápido, não é? Pá, muito fácil de montar, muito bem embalada, muito fácil de montar. Siga. Sendo uma bicicleta de montanha, portanto, também dá para o citadino, mas dá para fazer estas incursões. Ou seja, vais na ciclovia, mas de repente vês um trilho. Vamos lá fazer o trilho. E siga. Saindo aqui do trilho, vamos voltar à ciclovia novamente. E vamos atravessar aqui a passadeira, como quem não quer a coisa, subir aqui para a ciclovia. Pá, a facilidade disto é impressionante, impressionante. Vamos lá. Vamos agarrar, que é um espetáculo esta bicicleta. Vamos lá começar por testar os travões, ok? Antes de fazer o teste de travagem, temos que virar a bicicleta de posição, senão fica completamente em contraluz. Portanto, vamos lá dar a volta aqui à bike. Passar aqui por um bocadinho de areia. Siga. Epá, ela tem uma bracagem muito fixe. Vamos lá experimentar. Vamos ao travão de trás. Vamos
Vamos lá, vamos lá. Precisa aqui de uma ligeira afinação, mas cumpriu bem. Mas precisa de ser um bocadinho afinado. Pá, aqui um toquezito. Já percebi. Siga, vamos ao da frente. Agora vamos lá ao da frente. Opa! Muito fixe. Muito fixe. Embora sejam travões mecânicos, portanto com discos de 160 mm, pá, respondem muito bem. Vamos ver com os dois ao mesmo tempo para ver como é que ela funciona, não é? O da frente, posso apertá-lo bem, que ela não me vira a bicicleta ao contrário, portanto, impecável, gosto assim. Às vezes quando são muito estanques, um gajo fica um bocado à toa que até faz égos, ok? Vamos lá, vou testarmos os dois ao mesmo tempo, até vamos ali experimentá-los em calçada, para ver como é que eles reagem. Vai ser um piso diferente. Ora vamos lá, aqui no empedrado, ver como é que eles reagem. Instantâneo! Epá, muito boa travagem mesmo, ok? Muito fixe. Portanto, lá está, travões mecânicos que funcionam perfeitamente, embora eu seja grande fã de travões hidráulicos, ok? Mas funcionam, que é uma maravilha. Acreditem que travam, ok? Claro que os pneus CST também vão aqui a ajudar. Estes pneus CST são muito, mas muito bons. Muito bons. Eu sou super fã de pneus CST. Já fiz 20 mil km, cerca de 20 mil km com uma moto que tive com pneus CST, e de facto só tenho muito a dizer a favor, ok? Muito fixe, muito fixe. Vamos fazer o teste de eliminação também muito rapidinho, à semelhança do unboxing e da montagem. Vai ser muito curtinho, mas para vocês se aperceberem do que é que eu acho da eliminação aqui desta menina, ok? Volto já aqui ao test ride, siga para teste de eliminação. Ora, bom dia, são 7 da manhã e vamos lá a este teste de eliminação. Vou estar aqui na bichinha e siga. Olha lá, não me parece nada mal. Eu não sei qual é a perspectiva vista aí de fora, mas aqui, até agora, a elimina bem. Claro que atrás dava mais jeito uma luz daquelas que não fosse recarregável e claro, se tivesse sinalização de paragem, sinalização de travagem melhor. Agora à frente, sinceramente, me sinto bastante confortável, bem iluminado. Ora vamos lá aqui a esta parte menos às escuras, aqui só para concluir, portanto, de facto é levezinha. A iluminação à frente, impecável, impecável, atrás, está cá a indicação, ou seja, muito simples, carregam, desligam, carregam, ligam. Claro que eu preferia que tivesse logo tudo, carregavas no botão, ligava a da frente, ligava a de trás e sobretudo se tivesse sinalização de travagem. Mas é o que é, companheiros. Siga, vamos continuar no test ride. Pois é, companheiros, eu tinha-vos dito que era realmente muito rápido. E foi mesmo, não é? Deixa eu descer aqui as escadinhas. Portanto, isto no fundo é uma prova de vos mostrar, uma prova para vos mostrar que a bicicleta não é pesada, ok? Tem que descer umas escadas e descem, tranquilamente. Vamos ao teste off-road, não é? Que é o que muitos estão à espera. Deixa eu lá ver se isto não cai. Antes que eu faça a asneira, aqui numa de gravar, e depois já não gravo o teste. Só para vos mostrar uma coisa, portanto estamos aqui numa zona lindíssima. Estão a ver? Espetáculo! Vamos para o teste de off-road? Siga! E vamos lá ao off-road antes que fique de noite. O dia começa muito cedo, e é sempre a bombar. Sempre a bombar. Siga! Lá ver como é que se porta esta menina aqui na terra. Espetáculo!
O facto de ser leve dá-lhe aqui uma destreza engraçada, não é? Pois é. Vamos lá. Passar aqui por estes terrenos. Eu já começo a ficar habituado a eles. Já começo a ficar viciado. Deixa-me lá subir aqui um bocado a câmera. Tenho que aprender melhor. Já percebi que ela vai a descer. Epá, isto safa-se muito bem aqui. Este roda 29. Estes pneus mistos são fixes. Vamos lá subir isto. Opa! Espetáculo! Com o salto e tudo. Agora por aqui fora. Vamos lá, aqui pelas silvas. Vamos lá isto. Pá, amortece bem aqui o amortecedor da frente, cumpre bem. Deixa-me lá, aqui, o que não cumpre bem é aqui. A câmara que está forte a descer. Olha que maravilha. Nunca pensei que isto fosse tão suave. Aqui, a bombar na terra. Espetáculo. Vamos lá isto aqui com os regos. E como é que ela se porta aqui nos regos a subir? Vamos lá isto. Vamos lá. Espetáculo. Opa! Vamos lá, caraças. Vamos lá isto. Oh, safa-se muito bem, pá. Muito bem mesmo. Pá, e depois vamos sentados a pedalar, impecáveis. Já vi, o vídeo também depois torna-se muito longo. Companheiros, safa-se que é uma maravilha. Agora estava a sentir a suspensão a bater um bocadinho, mas impec. Vamos lá ao sítio das considerações finais. Ora, vamos lá então a considerações finais, companheiros. Deixa-me lá virar assim. Pá, Torol 1. É mesmo um nome a fixar, hein? Mesmo um nome a fixar. Deixa lá pôr assim, impecável. Portanto, vou-vos dizer o que é que eu acho, pá, como conclusão desta menina. Começo aqui por apontar duas coisas que me agradam menos. Os punhos, embora tenham esta parte de saída, que eu gosto imenso para pousar a palma da mão, acho-os um bocado rijos. Pá, é uma questão de habituação. Eu, de facto, como estou habituado a punhos um bocadinho mais molinhos, acho-os um bocado rijos. Mas nada por aí além. O facto de o comando, pá, não ter display. Pronto, no fundo temos que andar sempre com a app do smartphone para saber a que velocidade é que vamos e por aí fora. São coisas que é sempre giro de saber, mas pronto, tranquilinho, tenho aqui a app, pá, tudo perfeito, não havia de ser por isto que eu não comprava a bike, hein? Correto? Pá, porque é muito eficaz, o comando é muito eficaz. Mas pronto, a gente está habituados às vezes a displays visuais e é por aí. Outra coisa que acho menos positiva é os pedais, que são em plástico. Pronto, estragam-se com mais facilidade. Eu poria uns pedais, pá, em ferro, ok? E também os punhos mudaria logo, portanto, meia dúzia de euros e ficava tudo impecável. Eles têm bom grip, têm aqui umas partes saídas. Mas pronto, é pá, material metálico ficaria o melhor, como é óbvio. De resto, é só coisas positivas, olha. O banco, pá, bem confortável, impecável. A autonomia, eu fiz, portanto, isto em modo, eles estimam que daria 65 km a uma velocidade constante de 15 km/h. E depois com outras variantes. Ora, eu tive sempre aqui, basicamente, em modo 3 ou modo high, não é? Que isto tem low, high, medium and high. Portanto, eu tive sempre no alto da assistência, vou-lhe chamar assistência 3, e epá, ela fez comigo perto dos 50, exatamente. Foram 49,7, mesmo até ao limite da bateria.
ali morreu. Mas o que é facto é que acho um bom desempenho para esta bateria, acho mesmo um bom desempenho. Gosto muito dos pneus. Pá, estes pneus têm um grip brutal, adoro. A máquina porta-se muito bem, mesmo em terrenos irregulares como este, porta-se lindamente. Tem um desempenho fabuloso, é levezinha, enfim, companheiros. Suspensão, portou-se lindamente, bateu ali um bocadinho ali nas pedras, mas tudo tranquilo. Não é ajustável, mas cumpre bem. E lá está, começas a carregar isto aqui muito, começa a ficar a bicicleta muito pesada e ela de facto é, QB. Leva-se, como vocês viram, ao ombro, tudo tranquilo. Portanto, concluindo, resumindo e baralhando, créditos ao nosso amigo MPA Neves, o autor desta frase, não é? Ganda Marco. Concluindo, resumindo e baralhando, se é uma máquina que eu compraria, sem sombra de dúvida. O preço desta máquina é de ficar de boca aberta. Como é que é possível isto estar ao preço que está? Vão lá ver. Eu não digo preços porque vão sempre variando. Imaginam que estão a ver o vídeo daqui a um ano e já está diferente. Portanto, o melhor é não dizer, vão lá espreitar. Já sabem que tem aí o link para a bike, o link para o geral da Torol também. E tem lá um código de desconto. Eu sei que já lá está um código de desconto, porque eles fizeram-me o favor de enviar. Creio eu que é mesmo do caracho. Ok, companheiros? Não se esqueçam de dar lá uma espreitada. Acabam por apoiar o canal e é bom para vocês também, tem o desconto, ok? E a bicicleta já está muito, mas muito barata. Vão lá ver. Companheiros, não se esqueçam de serem felizes, porque isto é do caracho. Abração!